Momento de fé. Oferecimento. Hotel Taió. Recebe hóspedes de toda a região e do exterior, oferecendo um delicioso café colonial com sopas. Servindo de segunda a quinta das 18 às 20h30 e todas as manhãs das 6h30 às 9h. Aos domingos servimos um cafezão para você. Contraco em Taió. Marca e qualidade. Telefone 35620016. Na hora de cuidar da saúde e nutrição dos seus animais, conte com quem entende do assunto. A Franzói Distribuidora e Agropecuária oferece uma linha completa de rações para todos os tipos de animais: cães, gatos, gado, aves e muito mais. Produtos de qualidade, atendimento especializado e o compromisso de sempre com o bem-estar animal. Franzói Distribuidora e Agropecuária. Seu parceiro de confiança na vida no campo e na cidade. Venha nos visitar na rotatória do Banco do Brasil, na chegada de Taió. Seja bem-vindo a esse momento de fé. E hoje quero compartilhar um trechinho da palavra do Evangelho, tirada do capítulo 5 de São Lucas. E esta palavra nos vai trazer a seguinte mensagem. Eles disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Mas Jesus disse, vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas vai chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Naqueles dias eles vão jejuar. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para remendar roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combina com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque de fato o vinho novo arrebenta os barris velhos e se derrama, e os barris se perdem. Vinho novo deve ser colocado em barris novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Este trechinho do Evangelho, de certa forma, vai mostrar Jesus que faz uma certa ruptura com aquela lei antiga. Na verdade, em si não era uma lei de Deus, mas uma lei criada pelos homens e para os homens. E normalmente os judeus, eles levavam muito a sério certas leis. E às vezes, algumas até, como a gente pode dizer, sérios demais. E às vezes não observavam a ocasião em que eles mesmos estavam vivendo. E neste caso bem específico, esta lei é muito interessante, porque os judeus, dentro dos dias da semana e dentro de certas datas importantes, eles faziam jejum. Eles, como disse, se preocupavam, na verdade, em seguir somente a lei. O que a lei dizia, o que a lei falava, eles simplesmente cumpriam. E eles olharam para os discípulos e percebiam que os discípulos de Jesus não seguiam a regra principal, não seguiam perfeitamente a lei dos judeus. Então eles se espantam e vão tirar esta dúvida com Jesus. Mas, mestre, como é que os discípulos, inclusive aqueles de João, os discípulos dos mestres da lei, os discípulos dos fariseus, eles seguem a lei e os teus discípulos não, especialmente na questão do jejum e de certas orações. E é nesse momento que Jesus traz uma lição fundamental. E ele de fato vai dizer que enquanto o noivo, no caso ele se refere a ele mesmo, enquanto o noivo está com os seus convidados,
É claro que os convidados não vão fazer jejum, porque aquele é um momento de festa. E estar com Jesus é o verdadeiro momento de festa. E estar com Jesus é o momento mais bonito em que a gente vive de fato com Ele como uma grande festa. O verdadeiro sentido de festa para o ser humano é procurar sempre estar com Deus, porque quando estamos com Deus, nós estamos bem. Quando estamos com Deus, nós vivemos bem. Estamos em harmonia, em concórdia e vivemos plenamente sempre na paz. Então, por isso podemos dizer, estar com Deus é um grande momento de festa. E os discípulos estavam com Deus, estavam com Jesus. Então, nesse sentido, para eles era sempre um dia como se fosse um dia contínuo de verdadeira festa. Mas Jesus vai dizer, o noivo vai ser tirado deles. E então, aí sim, naquele dia, eles jejuarão. E muito mais do que simples jejuar nesse sentido, naquele dia, ou seja, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, era o momento em que os apóstolos, os discípulos, dariam toda a sua vida para Deus, entregariam toda a sua vida da mesma forma que Jesus também fez. Então nós também, na nossa vida, com certeza, não é que não podemos ou não devemos fazer o jejum, fazer a oração, fazer penitência. Aliás, isso é muito importante para nós, justamente para nos prepararmos sempre, para permanecer sempre na presença de Deus. E aí sim, viver o verdadeiro sentido da festa. O Senhor esteja contigo e assim Ele te abençoa, ilumina, protege e sempre guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.